Olá, pessoal, eu aqui de novo, né? Agora a tia vai falar um pouquinho sobre língua portuguesa. E, gente, olha só, a tia vai mandar hoje na plataforma duas tarefas. Uma sobre histórias e canções e a outra sobre lendas, tá? De lendas já tá até ali no quadro para explicar. Só que quando a tia Rosângela foi fazer isso aqui, ó, histórias e canções, eu falei, Jesus amado, eu não vou gravar nada disso não, porque senão meus meninos não vão nem querer assistir o vídeo. Gente, para começar a falar de história e canção, o livro de vocês traz uma canção, chama Milho, Milho, Milho. Aí a tia Rosângela ia ler esse texto aqui, mas ficou tão horrível. Falei, não, mas eu vou cantar. Ninguém ia querer ficar aqui me ouvindo cantar, não. Então, o que a tia Rosângela fez, pessoal? Eu coloquei na plataforma na aula de hoje, a tia achou no YouTube, graças a Deus, a canção tocada, né, pelo seu próprio compositor, cantada por ele mesmo, com legenda, ilustrada, e todo mundo vai entender. Aí, pessoal, tá tudo na descrição, tá, da aula. Vocês vão ouvir a musiquinha, né, a canção no vídeo do YouTube, vão acompanhar aqui a leitura do livro de vocês, porque a mesma canção que tá no vídeo, ela tá escrita no livro. Então, enquanto escutam o videozinho lá, acompanha no livro, ou então acompanha na legenda mesmo que tem lá no vídeo, tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma. Aí depois disso, gente, tem umas perguntinhas muito fáceis, tá? Sobre a canção. A tia vai ler uma aqui pra vocês, só pra vocês terem a certeza de que é fácil. No começo da canção, duas expressões são usadas para se referir-se ao milho de forma afetiva, carinhosa. Pessoal, quando a gente chama alguém de meu benzinho, meu filhinho, meu amorzinho, a gente está usando o diminutivo para expressar o quê? Carinho, né? Então, quando vocês lerem lá no texto de cara, vocês vão achar quais são essas duas expressões que, né, falam de forma carinhosa do milho. Que versos da canção expressam dúvida em relação à maneira de como nasce o milho? Pessoal, quando a gente tem dúvida, que a gente faz uma pergunta, qual é o sinal de pontuação que a gente usa? Hein? Pense rápido e responda. Eu vou fazê-lo aqui para ver se vocês adivinharam. Claro que vocês vão adivinhar. Então, quando a gente tem dúvida, que a gente faz uma pergunta, como que eu sinalizo isso na escrita? Usando ponto de interrogação. Pronto, então, a hora que perguntar isso lá, todo mundo vai lembrar. A letra da canção cita elementos da natureza essenciais para que o milho possa se desenvolver na terra fofa. Gente, o que um milho precisa para se desenvolver, além de terra fofa? Precisa de luz do sol, precisa de água, né? Então, lá na canção vocês vão achar e vão responder aí. E só, tá? Só essas pistas que eu preciso falar para vocês. Pessoal, e agora? A próxima parte vai falar de lendas, tá? A tia escreveu ali no quadro a definição de lenda. É claro que eu fiz a minha adaptação para que vocês entendam, né? Então, vamos lá, a tia vai explicar. Lenda, gente, lenda é um gênero textual, tá? A gente estudou na aula passada fábula, que é um gênero textual que tem como principal estrutura a moral da história, né? Tem outras, mas a principal moral da história. E hoje a gente vai falar de lendas, tá? Lenda, gente, é uma tradição oral que é ou foi, né, passada de geração em geração. E que tem como principal característica a fantasia, o impossível. Tá? Deixa eu ler de novo, que eu fiquei na frente, né? Lendas, tradição oral, que é ou foi passada de geração em geração e que tem como principal característica a fantasia e o impossível. Aí, vocês, né, se vocês estivessem na sala, vocês iam falar assim, tia, como que é a tradição oral se tá no livro? Então, uma oral, agora ele tá escrito, tá? A tia vai explicar isso. Passar de geração é como, gente? O pai contou pro filho, o filho contou pro filho, que depois contou pro neto, que contou pro bisneto. E essas histórias, né, sobreviveram ao longo do tempo. E a principal característica é a fantasia, o impossível. A tia vai explicar isso também, tá? Então, nós vamos começar falando o seguinte. Pessoal, olha que legal. O ser humano, ele sempre teve necessidade de saber a origem de tudo. Então, vamos imaginar aquele ser humano lá primitivo que morava numa caverna,
que mal se comunicava, né, por palavras, mas era por gestos. Então, o ser humano, desde os seus primórdios, ele teve necessidade de saber a origem de tudo. Pessoal, eu vou contar uma coisa muito interessante. A primeira coisa que o homem começou a sentir, né, além de sede, frio, fome, essas coisas naturais, foi o medo. Sério, gente, o homem, né, um dos sentimentos mais antigos que o homem tem é o medo. Como assim? Pessoal, o medo surgiu no ser humano por meio dos fenômenos naturais. Imagina, lá muitos anos atrás, lá numa caverna, né, não sei de onde, de repente, trovejando, relampejando, caindo aquela chuva fortíssima que dá medo em qualquer um. Pessoal, aquele povo dessa época, eles morriam de medo. Eles achavam, olha só, eles acreditavam, né? Desde sempre o homem acreditou em um ser sobrenatural. A gente acredita em Deus, né? Claro que tem gente que não acredita, mas isso não é assunto para a aula de hoje. Então, olha só, a gente vive nossa vida aqui na Terra e a gente pensa muito em Deus, né? Tudo que a gente vai fazer, não, mas será que Deus está de acordo? Será que eu estou agindo certo? A gente sempre tem essa consciência. Então, os homens primitivos, eles já sentiam medo. E aí, eles já imaginavam que tinha algo superior, né? Então, eles começaram, gente, a fazer oferendas. Sério, para os deuses não ficarem bravos. Olha que legal, né? Desde o início, o homem já começou a sentir medo, achava que alguém estava bravo e começou a fazer algo para agradar esses deuses que ficavam bravos. Pessoal, e aí, bem nessa época, como o homem não tinha o conhecimento científico que a gente tem hoje, né? Eles criavam histórias para explicar a origem de tudo. E hoje a gente vai falar de uma lenda indígena. Pessoal, se vocês quiserem saber, por exemplo, a origem da mandioca, vocês vão procurar uma lenda indígena que vocês vão achar, né? Ai, tia, a origem do açaí. Vocês vão procurar, vocês vão achar uma lenda que conta a origem do açaí. Do guaraná, do açaí, do milho, da mandioca. Pessoal, e que tem uma coisa muito legal nessas histórias indígenas, porque assim, gente, eles que inventaram essas histórias, né? E foi passando de geração para geração. Então, em qualquer tribo indígena, eles vão ter essa mesma história, porque foi passada de um para o outro. E o engraçado que para explicar a origem dos alimentos, né, igual açaí, o milho, a mandioca, o guaraná, sempre alguém morreu e virou a planta. É muito interessante isso, né? Alguém morreu e virou a planta. Por que a tia escreveu ali fantasia impossível? Porque ninguém nessa vida vai morrer, vai ser enterrado e vai virar uma planta, né? Não tem como. Deixa eu ver aqui. Tá, a tia já explicou essa parte. E aí, pessoal, o texto se chama, o título dele é A Lenda do Milho. A tia vai ler porque ele é bem curtinho e não vai tomar tempo de vocês, tá? O vídeo não vai ficar grande por isso. Há muitos anos havia uma grande tribo cujo chefe era um velho índio. Era um índio muito bom e que estava sempre preocupado com a felicidade da sua tribo. Um dia, sentindo-se muito cansado e doente, pressentindo que estava para morrer, gente, ele já estava sentindo, que ele estava nos últimos dias. Ele chamou seus filhos e disse-lhes que quando morresse o enterrasse no meio da oca. Olha só, olha, vem aqui, quando eu morrer vocês vão me enterrar no meio da oca. A oca é a casa dos índios. E disse-lhes mais: 3 dias depois de me enterrarem, surgirá de minha cova uma planta bem viçosa, que depois de algum tempo produzirá muitas sementes. Quando virem a planta crescer e as lindas espigas aparecerem, não as comam, guardem-nas e plantem-nas. Gente, faz sentido, porque se o primeiro que nasceu comesse, como é que ia ter mais, né? Como é que ia reproduzir? Os dias se passaram, o índio morreu e os filhos fizeram tal qual o pai ordenara. E como o velho índio lhe disse, velho índio dissera, surgiu de sua cova uma linda planta com belas espigas cheias de grãos dourados. Os índios ficaram contentes, a tribo enriqueceu e todos passaram então a cultivar o milho com muito carinho. E assim surgiu o milho, diz a lenda.
Pessoal, por que que no final tá assim, diz a lenda? Porque eu não posso afirmar que é verdade, então isso é de acordo com a lenda, né? E é claro que a tia colocou ali, né, que uma característica é a fantasia, é o impossível. Isso aí é uma explicação oral, né, para o surgimento de como apareceu o milho, né, no mundo. E aí, já que a gente tá falando de milho, a tia foi pesquisar umas coisas interessantes sobre o milho, né? Porque a gente falou nisso, então bora lá ver o que eu tenho de interessante para vocês. Pessoal, será onde surgiu o milho, né? Será qual foi o primeiro lugar do mundo que surgiu o milho? Ah, eu tenho outra curiosidade, como é que ficam sabendo disso, né? Com tanta precisão. Mas um tem como estudar, com os vestígios, né? E tudo direitinho. Então, a tia pesquisou e olha que interessante que ela descobriu. O milho, ele é originário do México. Uau, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora que eu fui pesquisar. E aí a tia lembrou, né, quando a gente estuda aquelas civilizações astecas, maias, incas, né, que é mais ou menos aí, né, no México, tem um que é no Peru, mas é próximo do México. Tudo tem o símbolo do milho, né? Então, ó, desde aquelas civilizações que já acabaram há muito tempo, o milho já estava lá presente. Olha o que mais que a tia descobriu. Que o milho é o grão mais produzido no mundo. Gente, eu não sabia de jeito nenhum. Então, olha só, o grão mais produzido no mundo é o milho. Olha que incrível, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, ó, produz-se muito milho e vende muito milho para fora do país. Esses dias mesmo, sabe, por causa de uma encrenca aí de presidente, os Estados Unidos não quis comprar um monte de milho do Brasil. Olha que triste, né? E aí vocês devem ter curiosidade, né? Tia, se o milho é o primeiro, qual que é o segundo e qual que é o terceiro mais produzido no mundo? É a tia, claro, né, que explicou, que procurou para explicar. É o milho, em segundo lugar é o trigo e em terceiro lugar é o arroz. Olha que legal. Pessoal, e vocês sabiam que tem lugar no mundo que não tem arroz? Eu fico pensando, se um dia eu viajar, se tivesse que morar num lugar que não tivesse arroz, eu ia sofrer muito, né? Porque é uma coisa que eu amo. É uma curiosidade, quando meu filho morou na Austrália, a tia já contou isso pra vocês, a tia Rosângela ficava muito triste quando ela ia comer arroz, porque lá não tinha e ele morria de vontade, né? Então ele ficou lá um ano e tanto, quando ele voltou, adivinha a primeira coisa que ele quis? Arroz, porque lá não tinha e ele sentiu falta. E a gente falando de milho, aí eu fiquei pensando assim, falei, mas por que o milho é tão produzido assim? É o grão que mais se produz e mais se consome no mundo. Aí a tia foi pesquisar. Gente, na indústria tem mais de 150 produtos que são feitos de milho. 150 assim, ó, que a gente conhece, né? Que é do nosso dia a dia, que é do nosso costume. A tia Rosângela gosta muito de ler tudo, né? Por exemplo, esses dias eu fui tomar um remédio, aí eu fui ler na composição, tava escrito assim, ó, que tinha amido de milho, no remédio tinha milho. Olha que coisa interessante. Aí eu coloquei aqui uma listinha, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 produtos que a matéria-prima é o milho, né? Que todo mundo conhece. Olha só, pessoal, cuscuz. Hoje em dia, por causa de dieta, de um monte de coisa, isso aqui, ó, tá sendo o número 1 do mundo, né? Sério, antigamente cuscuz era só no Nordeste. Aqui na nossa região ninguém comia. Agora, ó, tá na dieta de todo mundo. Pamonha. Ah, esse aqui, né, o goiano ama pamonha. Fubá. Pra que serve o fubá, gente? Uai, pra fazer bolo, fazer biscoito, fazer um monte de coisa. Farinha de milho. A farinha de milho tem gente que come ela com leite, tem gente que coloca na comida, tem um monte de receita que vai farinha de milho. Esse aqui, deixa eu ver, a tia não consegue ler que tá espelhado. Creme de milho. Ah, pessoal, isso aqui é tipo uma farinha de milho, só que ela é mais fininha, chama creme de milho, né? A gente usa para fazer pratos, para fazer um monte de coisa. Canjica, que pena que esse ano a gente não tem festa junina, né? Para comer canjica, ai, ai. Agora para comer canjica só se a mamãe fizer. Cereal matinal, nossa, toda criança ama. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, isso aqui, ó, lá em casa não faltava de jeito nenhum. Agora eu compro, ninguém compra. Óleo de milho, sério, gente, tem óleo de girassol, tem óleo de soja e também tem óleo de milho. E aqui, ó, uma coisa que vocês amam, que vocês compram muito na cantina na hora do lanche, é a pipoca, né?
Então, olha que legal, né? A gente descobriu muita coisa interessante hoje. Que antigamente os homens não tinham explicação para tudo, então eles criavam as suas explicações. A gente viu, né, que tem as lendas indígenas que elas explicam o surgimento das coisas e que uma característica principal da lenda é usar a fantasia, o impossível. E aí a gente foi para a parte científica, olha que legal, né? A gente falou da parte da literatura, de lenda, e a gente foi para a parte científica, que top. Eu nem tinha percebido isso, eu percebi agora. A parte científica é porque eu fui procurar dados, estudos, olha que legal, né? Tem como a gente juntar a literatura e a ciência. Aí a gente viu aqui que o milho, né, surgiu no México, a gente viu que ele é o grão mais produzido do mundo. Em segundo lugar está o trigo e o arroz. A gente viu que tem lugar no mundo que não tem arroz. Olha que interessante, né? Pessoal, e tem lugar que, por exemplo, na Austrália não tem arroz, mas aí eles compram arroz de outro lugar lá, mas não é igual ao nosso, não adianta, ninguém nem consegue comer. E deixa eu ver o que mais. A tia falou que na indústria tem mais de 150 produtos, né, que são feitos com milho. Os 150 mais conhecidos, fora o resto. E a tia mostrou uma listinha aqui que ela fez de alguns produtos bem conhecidos, né? Ah, pessoal, aquele salgadinho que vocês amam, deixa eu lembrar o nome aqui, Doritos. Depois pesquisam no YouTube, como que faz Doritos? O ingrediente principal do Doritos é milho. Aqueles outros salgadinhos é uma chips que vocês amam, que eu nunca gostei daquilo. Quando eu era criança eu não lembro se tinha aquilo. Também tem milho, né? Então o milho, ele gera renda para o mundo. Quem planta um milho ganha dinheiro, quem vende um milho para outro lugar vai ganhar dinheiro. Nossa, olha só que legal, né? Vocês viram que tem como a gente ligar as matérias que a gente estuda? A gente estava falando de geografia agora, de fonte de renda, agora a gente falou de milho, né? Olha que top. E é isso aí. Beijo e boa tarefa para vocês, tá? Até o próximo vídeo.